Amigo torcedor vascaíno, uma terça-feira agitada no nosso Vasco da Gama. Terça-feira de movimentações no mercado da bola. O Vasco que prioriza a contratação de um lateral esquerdo. Terça-feira também de acordo fechado, anúncio oficial e milhões na conta com a parceria entre Vasco da Gama e Nike, que vai durar até 2032 e muito mais. E tudo isso você verá aqui e agora nesse Boa Noite Gigante. O último vídeo dessa terça, que chega, é claro, para você, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, né? O terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso trabalho. Inclusive, tem muita gente aí reclamando que os nossos vídeos não estão chegando, que as notificações não estão aparecendo. Então dá uma olhada, cara. Vê se seu sininho de notificação ainda está ativado, vê se você ainda é um inscrito do canal. Caso não, ajeite essa situação aí para você não perder nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Show, então? Vambora! Sem muita enrolação, falar logo sobre o Vasco da Gama nessa noite de terça-feira. Eu quero começar aqui já este Boa Noite Gigante falando sobre Nike, cara. Porque hoje tivemos aí uma das melhores notícias dos últimos anos. O Vasco ele tem ao seu lado hoje uma das maiores, se não a maior, fornecedora de material esportivo do mundo. O Vasco da Gama tem a Nike da seleção brasileira, a Nike da seleção francesa, a Nike da seleção inglesa, a Nike da seleção portuguesa, a Nike do Barcelona é agora também a Nike do Vasco da Gama. O Vasco sai de uma capa que, com todo respeito do mundo, não tem grandes clubes ao seu lado e vai para uma Nike, cara. Do Barça, do PSG, do Liverpool, do Inter de Milão, do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Chelsea. O Vasco ele entra no ano de 2026 com muita moral. E não apenas uma moral no mercado em si, mas uma moral para o torcedor vascaíno. Todo respeito do mundo à capa. Eu acho que as camisas que a capa fez, os uniformes que a capa fez durante todos esses últimos anos, de 2020 até aqui, foram lindos, cara. Foram maravilhosos. O Vasco ele chegou a ter, inclusive em um ano, o uniforme mais bonito do mundo. Eleito. Aquele terceiro uniforme nas cores branca, vinho e preta, com detalhes dourados. Foi eleito o uniforme mais bonito do mundo. Então, o Vasco ele conseguiu, através da capa, fazer com que a marca Vasco da Gama chegasse ao topo. Isso é uma grande realidade. Só que é diferente, cara. Eu amo essa camisa. Eu acho lindo o logo da capa. Eu acho lindo tudo que a capa fez. Mas eu poder, a partir do ano que vem, sair na rua com a camisa do Vasco da Gama e a vírgula da Nike, amigo, é diferente. É um respeito, é uma imposição, é uma áurea de clube grande, que é o que o Vasco da Gama é. E a Nike traz isso. Além desse grande reconhecimento que a Nike traz ao Vasco da Gama, a questão financeira é muito importante. O Vasco, ele tinha um contrato com a capa que vinha sendo vigente, desde 2020. Contrato assinado na gestão Campelo. E com todo o respeito do mundo também ao próprio Campelo, mas o contrato que foi feito durante essa gestão
ele deveria ter sido um pouquinho mais investigado. Porque é um contrato que paga ao Vasco da Gama um valor anual de 600 mil reais. O Vasco ele recebe da capa 600 mil reais por ano. O Vasco, que é uma das 5 maiores torcidas do país, recebe da marca que a estampa num dos maiores clubes do mundo, 600 mil reais por ano. Isso é absurdo. O contrato, ao meu ver, deveria ter sido mais investigado. E o Vasco ele sai de um valor 600 mil reais anuais com a capa e vai para o valor de 42 milhões de reais por ano com a Nike. Eu acho ainda pouco para o tamanho e a grandeza do Vasco. 42 milhões de reais não condiz com o tamanho do nosso clube. Só que você sair de 600 mil reais por ano e ir para um orçamento anual de 42 milhões, podendo chegar em 7 anos a 300 milhões de reais, é outra realidade. Eu acho que vai colocar nos seus cofres muita grana com um fornecedor de material esportivo que o Vasco não tinha renda absolutamente nenhuma. Então é uma empresa que dá ao Vasco moral, é uma empresa que dá ao torcedor um desejo maior de consumo e é uma empresa que financeiramente vai ajudar o nosso Cruz Maltino, tá? É o maior acordo da história do Vasco no segmento de fornecimento de material esportivo. E hoje começou os vazamentos. Vazaram 2 imagens. O Vasco ele já vai, a partir da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ter a Nike sendo estampada nos seus uniformes. Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, é uma competição disputada pela base, então a Nike ela não quer lançar a sua peça principal na Copinha. A Nike ela vai segurar para lançar os seus principais uniformes no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Carioca, provavelmente. Então a Nike preparou para a Copinha um uniforme especial para os atletas da base, que é esse daí, ó, que está aparecendo na imagem a vocês, que foi vazado, bem simples, bem básico, completamente diferente do que a Nike vai entregar ao Vasco da Gama durante a temporada. A expectativa é que o uniforme que a Nike faça, já fez, e seja o do Vasco durante o ano, é esse daí que está aparecendo na imagem, também vazado. Esse daí parece ser a nova camisa Torcedor Pro. A Nike ela vai vender 3 tipos de produto nas lojas Gigante Vasco. Uma camisa no valor de R$ 199, que é uma camisa mais comum, semelhante ao uniforme principal. Uma camisa que é a Torcedor Pro, que é essa que está aparecendo no valor de R$ 399. E uma camisa no valor de R$ 699, que é a camisa original, semelhante a que os atletas entram em campo. E essa daí é muito provavelmente a camisa que a Nike preparou, né, e vai lançar nesses próximos dias para a temporada de 2026 do Vasco da Gama. Uma camisa que aparece ali as coordenadas de São Januário, os números 22, 53, 27, 2S, 43, 19, 41.9W. Então aí a primeira camisa, né, da Nike já foi de fato divulgada. Vasco e Nike, uma parceria que eu não tenho dúvidas será de grande sucesso, muita alegria. Um Vasco da Gama que vai levar a sua marca para ainda mais lugares com a Nike e uma Nike vai levar também a sua marca para ainda mais lugares com o Vasco. Uma parceria de sucesso que só quem ganha somos nós, torcedores Cruz Maltinos. Te empolga, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E bom, que pro segundo momento aqui, pro segundo bloco desse Boa Noite Gigante, um vídeo para fechar essa sua terça-feira movimentada, quero falar rápido sobre a grande prioridade do Vasco pro ano que vem. A grande não, né? Uma das grandes prioridades que o Vasco trata para a próxima temporada, que é a chegada de um lateral esquerdo. Amigo torcedor, o Vasco traçou lá na sua planilha de planejamento para a próxima temporada a urgência pela contratação de um jogador da lateral. O Vasco hoje conta com Lucas Piton sendo titular para o técnico Fernando Diniz, Vitor Luiz e Leandrinho. Vitor Luiz ele se envolveu numa polêmica no sábado, no domingo, no jogo contra o Atlético. Ele riu após marcar um gol contra, o 5º do Galo no jogo. Então, os clima para o Vitor Luiz internamente e externamente no meio da torcida já não estava bom, piorou. Hoje ele é considerado pela comissão técnica reserva imediata da posição. E a situação do Leandrinho também não é boa. O Leandrinho não conseguiu em nenhum momento se firmar com o técnico Fernando Diniz. É um nome que o Diniz não conta para o próximo ano. E o Piton hoje é um atleta lesionado, ou seja, dos 3 laterais, um está lesionado e outros 2 o Diniz não conta
para o ano de 2026. Então, diante disso, o Vasco entende a urgência pela contratação de um lateral esquerdo. E diante disso, amigo torcedor Cruz Maltino, a informação é que o Vasco tem interesse na contratação de 2 jogadores que eu já até trouxe nos últimos vídeos, só para confirmar aqui a vocês, que é o Caio Paulista e o Acunha. O Acunha tem uma dificuldade maior, é um jogador de Copa do Mundo, campeão com a Argentina em 22, atleta hoje que pertence ao River Plate, titular absoluto do clube argentino, tem um contrato com o River até o final do ano que vem, internamente pelo Vasco é visto de fato como um nome ideal que elevaria o nível competitivo do elenco Cruz Maltino, jogador experiente, é vencedor, atua hoje em alto nível no River Plate, mas tem as suas dificuldades pelo valor de mercado, por ser um atleta campeão do mundo em 2022 com a Argentina, como eu trouxe a vocês, despertar interesse também em outros clubes do exterior e ter um grande mercado na América do Sul. Então, é um jogador difícil e tem a opção mais fácil, que é a do Caio Paulista, como os amigos do Na Torcida Vascaína trouxeram na manhã de hoje. É um jogador que o Vasco da Gama tem interesse na contratação. É mais um daqueles nomes pedidos, né, pelo técnico Fernando Diniz. O Diniz pediu a contratação do Caio Paulista. Caio Paulista é um ponta esquerda de origem que passou a jogar como lateral com o técnico Fernando Diniz em 2002 no Fluminense. O Diniz ele foi fundamental para essa virada de chave na carreira do Caio Paulista, para ele se tornar esse lateral esquerdo mais ofensivo, mais forte, mais intenso. É um jogador que o Diniz gosta muito e gostou muito de ter trabalhado com ele em 2022 no clube carioca. Caio Paulista pertence ao Palmeiras, esteve emprestado ao Atlético nessa temporada. O Atlético não quer a sua permanência para o ano que vem, não está nos planos do Palmeiras, ou seja, está aí à disposição para encontrar um clube para o ano de 2026. E aí que entra na história o Vasco da Gama com interesse na contratação da Acunha e do Caio Paulista, sendo o Caio Paulista uma realidade bem maior e bem mais fácil de contratação. E dificilmente, amigo, eu falo que o Caio Paulista não virá, tá? A possibilidade do Caio Paulista estar aí no Rio de Janeiro nesses próximos dias, realizando exames médicos para fechar contrato com o Vasco é grande, porque é um jogador do interesse do Fernando Diniz e é um jogador hoje fácil, consideravelmente fácil, do Vasco da Gama conseguir a contratação. Seria um bom nome? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo dessa terça-feira. E já já eu tô de volta com aquele nosso Acorda Vascão. Que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.